Eu queria falar do lance do Vini, porque assim, pra mim, do que eu entendo de, sabe, não de futebol, porque eu não entendo nada de futebol, mas do que a gente vê em outros jogos, do que aquilo ali não foi um soco na cara do adversário, mas foi uma agressão. Foi algo que foi feito, inclusive, de uma maneira. Não é tipo um empurrão, chega pra lá, sabe que você tá disputando uma bola, você quer. O cara tá segurando a bola e você empurra o cara pra poder bater uma falta rápida que você. Não. Ele levanta e agride o cara. Não é uma muqueta, mas é uma agressão. Pelo menos eu entendi dessa forma. E falei na transmissão. E acho que, inclusive, muita gente me xingou. Foi só uma das razões pra me xingar. Mas, no meu entendimento, o Vini tinha que ter sido expulso. Como é que a imprensa repercutiu aí em Madrid? É, pessoas que dizem que deveria ter sido expulso, eu acho que até a grande maioria, André, mas também tem gente que diz que, é, né? O ponto é a forma e o local aonde o Vinícius empurra o adversário, né? Não é no peito, é um pouco mais acima, né? E aí eu acho que entra aí a questão da discussão de se é algo mais do jogo, mais de estar irritado. A gente viu o Vinícius claramente irritado com a arbitragem, né? A arbitragem também, a gente precisa dizer, né, André? Tava apitando poucas faltas, era um juiz que um árbitro estava deixando jogar muito. E isso estava irritando o Vinícius, que se sentiu em determinados momentos da partida prejudicado nesse sentido por faltas que ele considerava que deveriam ter sido e não foram. É, quem está repercutindo mais é a imprensa da Alemanha, até mais do que aqui na Espanha. Aqui na Espanha está se falando, evidentemente, mas como está se falando muito da questão do jogo do Real Madrid em si, né? Está se questionando muito as decisões do Ancelotti, do porquê que ele não botou o Rodrigo do começo da partida, porquê que ele fez o time jogar de uma forma que não tinha jogado na temporada, enfim, está se levantando muito isso. Mas a imprensa da Alemanha está questionando muito o porquê que Vinícius Júnior não foi expulso naquele lance, né? E aí é por que o VAR não entrou para ver se seria um cartão vermelho? Será que o VAR entrou e considerou que não era vermelho? Fica toda essa dúvida que na Alemanha, né, André, como o time eliminado foi o Leipzig e quem marcou o gol do Real Madrid foi o Vinícius Júnior, se está levantando muito essa bola de se o Vini deveria ter sido expulso naquele lance ou não. Assim, claramente ele estava nervoso. Claramente ele estava incomodado. Tinha tido um lance alguns minutos antes que já deu para perceber que ele tava nervoso. Eu não sei se na hora o cara fala alguma coisa para provocá-lo ou não, mas isso não dá a ele uma razão para ele. Você passa a entender porque ele agrediu, mas é agressão do mesmo jeito. Colocando aqui um lance histórico do futebol, hoje a gente sabe que o Zidane foi provocado pelo Materazzi naquela partida lá no Estádio Olímpico de Berlim. Eu estava lá como repórter naquela final de Copa do Mundo. Ele foi provocado. Ele reagiu e foi expulso. Então, assim, a gente sabe a razão, a gente sabe por que ele agrediu. Mas na regra do futebol, a agressão, Hum. eu acho que o ato do Vini é mais do que um simples empurrão. Ele é, agora, e foi um fator determinante na partida. Porque ele faz o gol, o time continua com a igualdade numérica, porque estava complicado para o Real Madrid. E é numa individualidade, especialmente dele, é também do Bellingham, porque o Bellingham, ele prende a bola o tempo suficiente para que alguém se desmarque, mas é de uma individualidade do Vini que sai o gol do Real Madrid. Ele vai se desmarcar, ele recebe a bola, ele vira chutando, ele faz o gol, mesmo sem ter feito uma grande partida, né, Tati? Isso, eu acho que jogadores que são decisivos, independente de fazer o melhor jogo da vida deles, né? E o Vinícius Júnior está entrando nessa lista. Pelo menos nos últimos anos, pro Real Madrid, ele tem sido esse jogador determinante. Eu acho que nessa temporada a mais e nesse recorte recente do Real Madrid, até mais, os 3 últimos gols do Real Madrid foram marcados pelo Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior conseguiu um empate em Valência, que poderia ter sido uma vitória do Real Madrid, não fosse o árbitro no final do jogo. Os 2 gols são do Vini
em um jogo que o Vinícius Júnior também não faz uma partida brilhante. E ontem, de novo, precisava marcar um gol. Dentro de que ele não fez uma partida brilhante, ele foi decisivo de novo. E aí tem o ponto de que o Real Madrid precisa de um jogador assim, né, André? Porque a gente se acostumou a ver o Real Madrid com jogadores que decidem jogos. E neste momento, nesse início de ano, o cara que está decidindo jogos para o Real Madrid é o Vinícius Júnior.